Ok, depois de montarmos o formulário, vamos fazer a codificação desse botão cadastrar pessoas para que as informações que estejam nesses objetos de entrada venham para o objeto memo, né, que vai ser, por enquanto, como se fosse um banco de dados para a gente. Então, ó, perceba que nós estamos trabalhando com 3 edits: nome, e-mail e cidade, com um mask edit, né, que é o telefone, um combo, 6 checkbox, que são as cores, e 2 radio buttons. O memo, para você trabalhar com ele, você trabalha com a opção lines. Então você vai inserindo novas linhas toda vez que precisar fazer esse cadastro. Então como que eu vou fazer a programação desse botão? Então, vou clicar 2 vezes aqui e vai aparecer para mim um begin. Como o meu memo ele chama main cadastro, então eu chamo ele, coloco a opção lines, que é por linhas, e falo que eu vou adicionar. Perceba que ele fala que tem que ser adicionado uma string. Eu poderia colocar exatamente o edt nome, por exemplo, .text, um exemplo, tá válido, né? Ou vou melhorar e fazer o seguinte, ó, nome, vou criar uma informação toda arrumadinha, espaço, e vou concatenar o resultado do edt nome.text. Fica mais organizado, vai ser melhor para visualização. Na linha de baixo, eu vou estar colocando o e-mail e o telefone. Então fala e-mail mais edt e-mail.text e vou concatenar outra informação. Perceba que eu já dou um espaço justamente para ele não grudar um no outro. Poderia colocar um pip, que é aquela barrinha do lado, no meu teclado está do lado da letra Z, né? E coloque o telefone, né? Vou usar o mesmo padrão, pontinhos e tal, mais edt, aí ele não é edt, é um mask edit, né? Então msk telefone.text. Ok, eu vou colocar aqui, vou continuar. Na linha de baixo, vou colocar um main cadastro.lines.add. Vou colocar aqui cidade, mas edt cidade.text. Mas, como estou seguindo o mesmo padrão, vou colocar aqui o pip também. Colocar aqui estado, e ele está no cbo estado.text. E eu vou ter as cores e o sexo. Eu vou colocar primeiro o sexo, que eu vou explicar um lance da cor aqui. Então, sexo, mas eu vou colocar aqui uma variável sexo aqui, vou chamar de vsexo. Eu não criei ela ainda. Por que eu vou criar isso? Porque como que eu vou colocar, quem que eu vou colocar no sexo? Eu vou dar uma pausa no sexo, no radio button. Eu não sei qual que o usuário vai escolher, correto? Então eu vou criar essa variável sexo e vou fazer o seguinte, ó, var vsexo vai ser uma string, ok? E a hora que eu começo aqui, ó, eu faço aqui, ó, if se cb RDO masculino
estiver selecionado, que é o checked, então vsexo recebe masculino. Eu poderia jogar um else aqui, mas como eu posso deixar em branco feminino, eu vou fazer a mesma coisa. Se for selecionado vsexo feminino, e aqui eu vou colocar um vsexo, ou seja, se não tiver nada selecionado, ele vai manter em branco. E a questão do checkbox, perceba que eu posso escolher mais que um, né? Então eu precisaria melhorar um pouco isso aqui. Esse aqui do sexo está perfeito, né? Se eu rodar ele aqui, ó, vou fazer um teste para vocês verem. Se eu rodar aqui Daniel de Camargo, meu e-mail, se eu colocar aqui um telefone, uma cidade, um estado, o sexo, se eu apertar cadastrar, perceba que ele veio tudo certinho aqui, ó, nome, e-mail, telefone, a cidade, estado, o sexo. Mas como que eu vou fazer isso aqui? Se eu colocar dessa forma, né, como ele posso escolher aqui mais que um, porque o sexo é sempre um ou outro, mas aqui eu posso escolher dois, posso deixar sem nenhum, escolher todos. Como que eu faço isso? Então eu vou usar quase a mesma ideia da variável sexo aqui, mas eu vou criar uma variável vcores string. Vou também zerar essa minha variável no início do botão, e aqui eu faço a verificação do sexo, e aqui eu vou fazer uma verificação das cores. Como que eu faço isso? Então, vou começar verificando a cor azul. Mesma coisa, se for checked, como eu estou começando por essa cor, vcores recebe azul, correto? Então é a minha primeira variável que eu comecei a fazer a verificação por ela. A partir dela, eu vou ter que fazer um if um pouquinho mais trabalhado. Por quê? Comecei com azul. E se for preto também, eu quero colocar azul, vírgula, preto. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui tem uma ideia bacana. Fazer um if dentro do outro. Se é que eu estou dando tab toda hora aqui em vez de enter. Então, se for a cor preta for selecionada, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou perguntar qual o tamanho da variável cores, né? Ó, se essa funçãozinha lente, isso, ela faz o que? Ela me retorna o valor, o número de caracteres da variável string. Então, se eu for, olha o que eu estou falando, se o tamanho da caractere cores for maior que 0, significa que eu tenho uma informação lá, correto? Se eu tenho essa informação, olha, ou seja, provavelmente já escolhi azul também. Vou colocar assim, ó, vcores recebe a cor que já tem lá, mais vírgula preto. E se não tiver cor, ou seja, se não, o else é a negação da condição de cima, dessa condição aqui.
E se, ou seja, se for else, se não, quer dizer que ele é em branco. Então, ver cores, que é 0, né? Recebe preto. Sempre dando espaço aqui. Né? Porque vai que se eu precisar de outra coisa. Perceba que somente no else eu coloco ponto e vírgula, porque se eu coloco aqui eu mato o else. Aqui é uma condição só. Isso aqui, essas linhas aqui, ó, seria praticamente uma única linha de comando. Se a cor for marque 0, cores mais o preto, se não só o preto. Correto? E vou fazer isso para todas as outras cores. Né? Então, já que eu criei várias outras cores, eu vou colocar aqui, ó, preto, branco. Eu sempre olho aqui, tá, gente? Então, ó, azul, preto, branco, ponto, checked. Ou seja, o checked significa que está selecionado. Se ele está selecionado, eu vou fazer a mesma coisa. Begin, if, lente, v cores, mark 0. Se isso for verdade, v cores recebe a cor que está lá mais branco. Vamos pensar aqui, ó. Se isso for verdade, que cor que pode estar aqui? Ou ele pode estar escrito azul, ou preto, ou azul, vírgula, preto. Correto? Porque ele vem de cima para baixo. Então eu verifiquei somente o azul. Depois eu verifiquei na cor preta se o azul foi escolhido. E aqui se um ou os dois foram escolhidos. Certo? Da mesma forma, eu tenho que ter o else. Vamos aqui, cores, dois pontos igual a branco. Ou seja, se nenhuma for escolhida, a cor dele vai ser branca. E eu faço isso para as outras duas cores, amarelo, outras três cores, amarelo, verde e laranja. Eu posso, para facilitar, mudar aqui, ó, deu Ctrl C, amarelo, amarelo, amarelo. Então o que eu fiz? Eu dei o Ctrl C e Ctrl V, porque eu estou descendo aqui. Aqui vai ser o verde. Verde. E por último, laranja. Legal. Então, com isso, eu consigo criar a minha linha. E você colocar assim, cor, daria para melhorar isso aqui, colocar cor ou cores de acordo com o número de cores selecionadas lá. Mas como não é tão de cores. E para finalizar meu cadastro, eu vou colocar mais uma linha. Como se fosse uma linha separadora. Vamos voltar no formulário e ver se deu certo essa parte. Então, vou colocar aqui o Daniel de Camargo, o e-mail, um telefone, a cidade, estado. Vou selecionar aqui as três primeiras cores, sexo masculino. Olha que legalzinho. Tá vendo? Daniel de Camargo, colocou meu e-mail, meu telefone, a cidade. Olha as cores: azul, vírgula, preto, vírgula, branco, masculino.
Se eu alterar aqui, ó, cadastrar azul, vírgula, laranja. Se eu colocar só laranja, só laranja. Se eu colocar verde, só o verde. Aqui, para melhorar a visualização, seria legal colocar a barrinha de rolagem. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, a barrinha, a gente chama de scroll bar, e eu posso colocar o bot aqui, que é, se precisar ele cria, ou seja, por enquanto tá bom, ele não, né, a visualização não é necessário ter a barra, ele não cria. E para finalizar, o negócio ficar mais bonitinho, o correto seria fazer o que? Se eu cadastro, eu tenho que passar um feedback para o usuário e limpar os meus componentes. Então posso dar um show message, cadastro efetuado com sucesso, e limpar meus componentes. Eu posso limpar ele da seguinte forma: dou um text espaço em branco, então ou dessa seguinte forma, dando um empty string. Isso aí eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores, né? Não faz muita diferença um ou outro, é a mesma coisa. Então só tenho que lembrar todos os meus objetos, por isso que facilita aqui, né, a struct, né? Então estou olhando aqui, ó, cbo estado ponto text dois pontos igual. Dá pra gente fazer uma função de limpar, mas isso aí a gente vê uma outra aula. Então deixa eu terminar aqui, azul, ponto. Ó, aí aqui é o seguinte, checked false, certo? Então, para limpar os combos, como ele é booleano, eu falo eu atribuo a ele o valor falso, né? Eu não posso, como ele não é texto, né? Então eu atribuo a ele o valor falso, e aí se tiver alguma coisa selecionada, ele já deseleciona, né? E aí a gente vai ter a aparência de limpeza. Sempre é bom cuidar dos detalhes na hora da programação, né? Evita problemas lá na frente. Então, checked false. E a mesma coisa com se foi selecionado, deseleciona os dois. Falta um ponto e vírgula aqui, por isso que ele está. Então, ó, vou rodar ele aqui. É o Daniel de Camargo, meu e-mail. Aqui um telefone, um estado, as cores. Ó, o cadastro efetuado com sucesso. Perceba que ao dar o OK aqui, ele vai limpar minhas informações. Tá vendo? Aí eu colocaria outra. Cristiano Ronaldo CR7 @hotmail, que tá meio pobre. Então
mora em Madrid não, mora em São Paulo. Só coloquei estado do Brasil, nem país tem. Ele gosta do que? De branco e preto. Então é isso aí. Espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente vou tirando as dúvidas de vocês. Né? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.